Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Nós estamos no segundo episódio hoje e você que quer crescer, que quer que sua mensagem chegue para mais pessoas de forma assertiva, para que através daquilo que você carregue, pessoas saibam, para que histórias sejam mudadas, você precisa ficar comigo nesse episódio que eu tenho certeza que vai crescer, que nós iremos crescer juntos, onde nós teremos a nossa visão amplamente expandida para que nós possamos colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Então hoje eu tenho a honra de receber aqui no segundo episódio do Lifecast, ele que é jornalista, inclusive eu já quero agradecer ele, porque eu fiz um curso chamado Imersão à Chave de Ouro, e eu tinha um bloqueio muito grande porque eu tinha vergonha de contar minha história, e através então dessa imersão eu fui desbloqueado e minha visão foi completamente mudada, e hoje então posso contar minha história para vocês, e eu tenho a honra de receber no segundo episódio do Lifecast, Daniel Brunet. Matheus, muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui contigo. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Talvez você esteja só escutando, talvez esteja vendo as imagens, mas cola com a gente, porque hoje o conteúdo aqui é comunicação e posicionamento, e você tem muito a contribuir. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem a dizer, então você precisa começar a falar. Vamos lá. Exatamente. Daniel, conta pra gente um pouquinho como foi esse ponto de partida, como que você descobriu o seu propósito e como que as pessoas podem descobrir o propósito delas também. Excelente. Eu sou jornalista por formação, Matheus, né? Eu trabalhei por cerca de 17 anos na grande mídia, né? Eu fui repórter do Jornal o Globo, lá no Rio de Janeiro, e esse era o sonho da minha vida. Desde 13 anos, eu sonhava em ser repórter de jornal. Eu lembro que eu vi uma capa de jornal e comecei a ficar viajando naquela profissão que eu não entendia o que era, mas eu disse, é isso que eu quero fazer quando crescer. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. E ali, isso entrou no meu coração e eu comecei a me preparar. Estudei, fiz a faculdade, fui para o estágio, ganhei meu primeiro emprego, o segundo emprego, fui crescendo na profissão. Só que chegou um momento em que eu comecei a entender que eu precisava fazer outro tipo de coisa. E você pode se perguntar, mas como é que pode? Esse não era o seu sonho de criança? Era o meu sonho de criança. E eu tive o prazer, e Deus me deu essa honra, essa glória de realizar esse sonho. Só que chegou um momento que eu entendi que eu precisava contribuir com as pessoas de uma outra forma. Agora, eu não ia abandonar a comunicação porque a comunicação sempre foi o que queimou no meu coração. Eu sempre quis me comunicar, mas eu precisava encontrar uma outra forma de me comunicar. Porque como eu trabalhava no jornal, eu escrevia. Qual era minha função? Eu entrevistava políticos, juízes, desembargador e escrevia as histórias. Quando você abriu o jornal no dia seguinte, estava lá uma matéria escrita por mim de alguma coisa que aconteceu na cidade, que aconteceu na política, que aconteceu no país. Isso é bom? Isso é ótimo. Realizei meu sonho? Realizei meu sonho. Mas eu entendi que eu carregava uma mensagem que precisava extrapolar esses limites. Foi quando eu comecei a pensar sobre propósito. Qual é o meu propósito? Naquela época, eu acho que foi no ano de 2015, mais ou menos, o jornal começou a entrar numa crise financeira. E muitos repórteres começaram a ser demitidos. E eram demissões em massa. Às vezes chegava para trabalhar e tinham 30 pessoas chorando, 40 pessoas demitidas. Eu falei, meu Deus, Nossa. E se um dia acontecer comigo? E se um dia eu for o demitido? E qual é o problema disso? Quando você chega, alcança um status e você chega talvez perto do topo da sua profissão, quando você sai de lá, você se pergunta, o que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Se eu for demitido daqui, onde é que eu vou trabalhar? E eu estava vendo muitos amigos sendo demitidos, tendo dificuldade para voltar ao mercado de trabalho ou então para se adaptar numa nova função. Como eu falei, o mercado está em crise, está até hoje. Então não tinha como comportar todos aqueles profissionais que eram bons, que tinham um currículo, que tinham prêmios. E eu falei, se um dia eu for demitido e perder tudo que eu tenho aqui, como é que eu vou me sentir? E aí eu comecei um processo de investigação pessoal, que todo mundo tem que passar por isso. Você tem que tirar um final de semana, você com você mesmo, para se perguntar qual é o meu propósito de vida. E nessa minha busca eu entendi que o meu propósito era compartilhar conhecimento. E o propósito tem algumas características, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas eu entendi que se eu compartilhasse o conhecimento no cinema, na internet ou na esquina, quando alguém me pergunta qual é o endereço tal, como que eu faço para chegar no mercado tal, eu estaria feliz. Então eu comecei a estudar. Aliás, isso é fundamental.
quem quer fazer uma transição, ou então quem quer fazer algo realmente relevante, precisa se encher de conhecimento. Aí eu comecei a estudar cinema documentário, audiovisual, YouTube. E eu fui fazendo uma migração daquele jornalista que ouvia e escrevia para o que ia começar a se comunicar no audiovisual. Tudo começou. O que eu faço hoje, eu faço há 2 anos. Tudo começou há 8 anos, quando eu entendi qual era o meu propósito. Então, se você tem dúvidas sobre o seu propósito, ou então se você pensar, será que isso existe? Existe. E no dia que você encontrar o seu propósito, você vai ver que tudo começa a se encaixar, porque você começa a ser intencional e começa a fazer aquilo que vai contribuir para o que realmente dá felicidade. Muito bom. Eu acho interessante que você falou compartilhar. E para a gente compartilhar, é necessário que a gente abra a nossa boca e fale. Porque muitas pessoas têm uma mensagem, carregam aquilo dentro de si, só que o bloqueio, a vergonha, o medo de falar em público, isso tem sido, na verdade, um fator paralisador na vida dessas pessoas. O interessante que eu acho muito legal é que na Bíblia, quando o Faraó tira o anel e coloca na mão de José, ele fala o que para José? Você vai governar com a sua boca. Ou seja, a nossa boca tem poder para determinar, para profetizar, para falar na vida de pessoas, compartilhar informações, compartilhar conhecimento. E Daniel, uma dica para quem quer se posicionar de forma assertiva, com estratégias nas redes sociais, para que ela possa influenciar as outras pessoas. Primeiro de tudo, a pessoa precisa descobrir qual é a mensagem que ela tem. Qual é a mensagem que ela carrega? Todo mundo tem uma mensagem. Não tenho dúvida nenhuma. Você que está nos acompanhando, você tem uma mensagem. O que você precisa é descobrir, aperfeiçoar e entregar. Em que a mensagem se difere do propósito? O propósito é uma ação que dá sentido para a sua vida. O meu é compartilhar conhecimento. Tem pessoas cujo propósito é cuidar de pessoas, treinar pessoas. O meu é compartilhar conhecimento. E qual é a minha mensagem? A minha mensagem é que você tem uma mensagem e que você precisa influenciar as pessoas na direção certa. Então, tudo que eu faço hoje, profissionalmente falando, é pegar o que eu sei, o que eu aprendi no cinema, com roteiro, com direção, no jornalismo e entregar para as pessoas para que elas sejam boas entregando a mensagem delas. Agora, como que a gente descobre a nossa mensagem? Essa talvez seja uma pergunta que você esteja se falando. Todo mundo está fazendo, né? Sim. Aliás, se você quer saber qual é a sua mensagem, ou então como encontrar a sua mensagem, deixa um comentário aqui, eu quero saber. A gente vai entender que você está querendo saber isso. Eu vou falar já já. Posso falar agora ou você quer falar mais um pouco, Matheus? Pode falar, fica à vontade, Daniel. Tem 3 perguntas que você precisa se fazer. A primeira delas é: o que eu faço que as pessoas gostam, que as pessoas elogiam? Ou seja, qual é o talento que você tem e as pessoas percebem? Por que isso é importante? Porque nós estamos tão acostumados com nós mesmos, com o que a gente faz, com o que a gente constrói, com o que a gente cria para as pessoas, que para a gente é normal. Só que quando você vai para um ambiente em que as pessoas não têm as mesmas habilidades que você, elas começam a te elogiar. Fala, poxa, você é muito bom, você fala muito bem, você tem o dom de ouvir as pessoas. Aí você pensa, mas isso nasceu comigo, isso é meu, tudo bem, é seu, não é de todo mundo. Então aí tem algo bom dentro de você que tem valor para as pessoas. Você pode estar acostumado, mas é bom para as pessoas. Então, descobrindo essa sua habilidade, esse seu superpoder, você pode começar a falar sobre ela, ensinar as pessoas a ter. O segundo ponto, a segunda pergunta é: o que você aprendeu e pode ensinar? No meu caso, é a comunicação. Eu fiz a faculdade de jornalismo, eu fiz pós-graduação em cinema documentário, eu fiz curso de roteiro, curso de YouTube, curso de produção audiovisual. Eu estudei isso. Então, eu posso ensinar para as pessoas. Talvez você tenha uma habilidade que nem tenha passado por cursos. Ah, você é uma cozinheira de mão cheia. Você pode criar um curso para ensinar a cozinhar. Você pode prestar um serviço de qualidade. Você pode influenciar as pessoas com aquilo que você tem. Qual seria a sua mensagem aí? O servir, as pessoas, o entregar excelência, mostrar como é que faz algo bem feito. Tudo isso dentro da sua habilidade. E a terceira e última pergunta talvez seja a mais importante. O que você passou de ruim, superou e pode mostrar para as pessoas a luz no fim do túnel. Pensa quantas pessoas passaram por uma quebra financeira, pelo fim de um relacionamento, de um casamento. Quantas pessoas perderam alguém muito querido e superaram essa dor. Agora pense em quantas pessoas hoje passam por isso. Quantas pessoas têm hoje medo de falar em público e falar, eu não consigo,
Eu, Daniel, consigo ajudar essas pessoas. Faz parte do meu propósito, faz parte da minha mensagem. Porque eu, Daniel, já tive medo de falar em público. Eu já tive medo de gravar, de falar para uma câmera. Hoje eu não tenho mais, porque eu treinei. E hoje eu posso mostrar para as pessoas qual é o caminho que elas têm que seguir para ter segurança. Mas pense em coisas mais complexas, como realmente a pessoa que superou a morte de alguém, a pessoa que superou a quebra financeira, que chegou no fundo do poço, deu a volta por cima. Quantas pessoas hoje estariam dispostas, prontas, com o coração sedento para ouvir essa pessoa? Talvez você tenha essa grande história. E eu te aconselho a você começar a contar, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. O interessante é que não existe nada por acaso e nada é à toa também. Tudo existe um propósito. Eu entendo que todos nós vamos passar pelo processo, vamos ter momentos difíceis, momentos de vitória, mas também momentos que nós vamos pensar em desistir, em parar. O interessante é o que vai fazer a diferença, é como nós vamos se posicionar nesse momento. Exatamente. Porque todos temos uma história. E o que nós podemos agregar na vida das pessoas. Por exemplo, eu acho muito interessante que você falou na primeira pergunta. Para algumas pessoas, o que eu sei é normal para mim, mas para as outras pessoas não é normal isso. Verdade. Então, por exemplo, o que eu tenho, eu preciso compartilhar. Porque para quem sabe um pouco e para quem não sabe nada, essa pessoa pode compartilhar, ela Exatamente. pode ajudar essa pessoa. Então, hoje, talvez você que está assistindo, você esteja passando por um momento difícil. Mas entenda, não é por acaso. Tem um propósito. Tudo aquilo que você passa e vence, você adquire autoridade. E você pode olhar para as outras pessoas que estão passando por isso hoje e também dizer, existe uma saída, existe uma solução, não é o fim. Pode até parecer que é o fim, mas quando você pensa que vai desistir, aí vem o fortalecimento em que Deus te entrega para você continuar. Então não é o fim, tudo tem um propósito. E tudo isso, na verdade, essas histórias vão servir de testemunhos lá Sem na dúvida. frente. A gente tem uma tendência a sempre pedir para Deus, por mais que essa é uma orientação, né? Livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a pedir isso. E a gente tem que pedir isso todos os dias. Livra-nos do mal. Mas a gente tem que entender que as aflições vão vir. Exatamente. Muitas são as aflições do justo, mas Deus é livre de todas. Os problemas, eles vão nos acompanhar e eles vão nos cercar. A grande diferença entre o vencedor e o perdedor é como ele se posiciona diante do problema. Muito forte. Então, você falou de processo. Muitas pessoas estão passando hoje por alguma coisa muito difícil no trabalho, em casa, na família, com a própria saúde, talvez. E aí você fala, por que eu estou passando por isso? E às vezes é esse momento ruim que vai te fazer aprender algo, ou então é esse momento ruim que vai te promover. Pensa só na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que a gente conhece a história desses 3 homens? Porque eles foram para a fornalha. É agradável ir para a fornalha? Certamente não. Mas se eles não tivessem ido para a crise, a gente não ouviria o nome deles. Eles não teriam sido um exemplo de fé. Pensa em Daniel na cova dos leões. É legal ir para a cova dos leões? Não. Ficar cercado pelo mal? Não. Mas ele foi e saiu. E por que esses personagens, esses 4, entraram na confusão e saíram da crise? Porque eles continuaram acreditando em Deus. Então, quando você entra numa crise e sai dela, como o Mateus falou, você tem autoridade para falar para as pessoas como passa pelo processo, como vence e como você vai subir de nível. Quando uma crise bater na sua porta, em vez de ficar desesperado, troca esse sentimento ruim por uma pergunta. O que eu vou aprender aqui? O que eu tenho que colocar em prática para vencer? Porque quando você muda a sua forma de pensar, você muda a forma de agir e você muda os seus resultados. O interessante é que nesses momentos nós temos que fazer perguntas inteligentes. Porque as pessoas perguntam o quê? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? E começam a se questionar e vem culpa sobre a vida dela. Por quê? É exatamente isso. Só que nós temos que mudar as perguntas, porque perguntas inteligentes geram respostas eficazes. Por exemplo, não porque eu estou passando por isso, mas o que Deus quer de mim nesse processo e o que falta para eu sair. Porque eu entendo que Deus nos coloca no vale, no processo, mas quem sai de lá somos nós, no momento em que nós aprendemos. Exatamente. Então é muito interessante isso que você compartilhou. E eu me lembrei de Davi. Uhum. Todos os soldados lá estavam com medo, mas vem um menino lá que estava cuidando no pasto, aí ele vem e enfrenta o gigante. Ou seja, ele teve coragem, porque no momento de desafios, no momento de grande crise, é que surgem os maiores homens. E essa história é maravilhosa, pelo seguinte, a chance de enfrentar Golias foi dada a todos. Foi dada a milhares de soldados do exército de Israel, durante 40 dias e 40 noites. Golias estava lá gritando, eu só quero um homem para me enfrentar. Quem é que vai me enfrentar? E ele propôs um mano a mano. Ele propôs 1 a 1.
E os soldados de Israel, valentes, treinados, preparados, ficaram com medo. Até que um homem, um menino, porque Davi deveria ter entre 15 e 16 anos naquela época, decidiu se posicionar da forma certa. E aí, nessa história é muito interessante que ele não fala para Golias, eu vou te enfrentar porque eu já matei um urso, eu já matei um leão. Ele fala assim, eu vou contra você em nome do Deus vivo. Ele se posicionou do lado certo, venceu a dificuldade. É difícil vencer um gigante? É horrível, deve ser muito difícil. É agradável? Você quer enfrentar um gigante? Não, você não quer. Mas enfrenta todos os dias na sua vida, na vida financeira, na vida sentimental, na vida emocional, você está enfrentando um gigante. Agora, quando você se posiciona e vence, você se torna um campeão. Foi o que aconteceu com Davi e não com nenhum dos outros milhares de soldados do exército de Israel. A chance, a crise, apareceu para todo mundo, mas só um soube enfrentar, vencer e subir de nível. Muito forte. Ele teve a proatividade e a coragem de enfrentar. Eu lembro um momento da minha vida muito difícil na pandemia, 2 anos atrás. É claro que a pandemia veio para todos e ficaram em confinamento. Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com pessoas e a pandemia me tirou isso. E eu fiquei isolado em confinamento, fiquei trancado dentro de um quarto escuro nesse momento. E eu lembro que foi um dos piores momentos da minha vida que eu enfrentei, que eu falei, por que tá acontecendo comigo? É aquela pergunta que a gente acabou de falar, na verdade, né? E eu lembro que eu ficava dentro do meu quarto, assim, ocioso, falava, Deus, por que eu tô passando por isso? Eu perguntava por quê e não pra quê. Tá vendo? A pergunta já estava errada. Mas aí eu lembro um dia que Deus foi muito forte comigo. Mateus, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai aceitar ficar prostrado, paralisado, trancado em confinamento dentro de um quarto escuro? Então foi nesse momento que a palavra de Deus cravou no meu coração e daquele dia eu decidi me levantar. Aquele dia eu não fiz aquele cenário como algo paralisador, mas eu decidi me levantar. Eu lembro então que eu desci no condomínio, eu morava em Jundiaí ainda, eu desci, peguei meu celular e gravei um vídeo pro Instagram, que eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, porque se eu passei por isso, não é por acaso, não é à toa, não é coincidência, mas é porque existe um propósito. Então eu lembro que eu desci, gravei e postei no Instagram. Então foi na verdade aí que eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram e que depois surgiu o Lifecast, mas isso é a história que nós contamos no episódio 1, caso você não tenha assistido, vai lá depois, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então eu lembro que eu decidi me levantar, porque nós não podemos ficar prostrados. Nós não podemos aceitar aquilo que nós estamos vivendo. Como nós falamos, existem várias estações. Nós vamos estar vivendo momentos bons e momentos ruins. Mas nos momentos bons, nós temos que, em todo o tempo, na verdade, nós temos que ser gratos. Mas nós nunca temos que estar satisfeitos por aquilo que nós estamos vivendo. Porque sempre tem algo mais. Sempre tem um espacinho para melhorar. Sempre tem algo para crescer. E é exatamente isso que o Daniel acabou de compartilhar, que é muito forte. Inclusive, eu sugiro você estar com papel e caneta aí, porque esse episódio está muito bom. Tenho certeza que você tem expandido a sua visão, o que nós temos aprendendo até agora com o Daniel Brunet. Você falou sobre a pandemia e tem um exemplo muito legal do que aconteceu nesse período tenebroso e terrível. Muitos brasileiros, como eu, perderam entes queridos por conta da Covid, né? Mas foi terrível passar, foi difícil sobreviver. Emocionalmente, tem um peso muito alto para todos nós que passamos por isso, né? Seja sentimental, às vezes até financeiro. Mas tem muitas pessoas que, na pandemia, mudaram a sua postura, e é isso que eu quero que as pessoas guardem na cabeça. Muitas empresas faliram na pandemia. Fechou tudo. As pessoas não podiam sair para comprar nada. Muitos negócios fecharam as portas. Mas ao passo que isso aconteceu, muitos negócios surgiram. Nessa época, houve um boom de restaurantes de delivery. O cara não tinha, ele tinha R$200, ele montou um delivery, saiu da pandemia rico, próspero, com dinheiro. E as pessoas que decidiram, na pandemia, investir, por exemplo, em confecção de máscaras, em produção de álcool em gel. Quantas pessoas fizeram fortuna durante a pandemia? Porque uma coisa que a gente precisa guardar é o seguinte, o pessimista, a pessoa que tem aquele pensamento derrotado, vai ver a dificuldade e vai ver nela uma chance de lamentar. Mas a pessoa que tem a mentalidade voltada para crescer, mentalidade forte, ela vê a dificuldade e enxerga nela uma oportunidade para vencer. Então, essa é a chave que a gente precisa virar dentro da gente, porque é o posicionamento que a gente tem diante da vida. E a forma como a gente se posiciona na vida reflete nas redes.
e nunca o contrário. Então, diante de uma situação difícil, pega essa dica. O que você pode fazer para melhorar? Como é que você vai sair dela? O que você pode criar? Como é que você pode encontrar uma solução? Tenha certeza que talvez tenha ali uma grande oportunidade para você fazer seu nome e marcar história. Agora, se você pensar, veio para me derrubar, mas isso aqui vai me botar para baixo, por que eu? De novo, não. Se você pensar dessa forma, realmente você vai ficar parado no mesmo lugar de sempre. Agora, se você olhar para a dificuldade e enxergar nela uma oportunidade de crescer, tenha certeza, você vai fazer a diferença. Uau, nossa, muito forte. Inclusive você que está participando, talvez pegue esse link aqui no YouTube e compartilha com aquela pessoa que você sabe que tem um potencial. Porque você olha talvez para aquele seu amigo, para aquela pessoa próxima e diz, essa pessoa tem um potencial de crescer, tem um potencial de crescimento. As pessoas precisam ouvir a mensagem que ele carrega, mas muitas das vezes o que impede é justamente a falta de não saber se comunicar, de não saber se posicionar. Então por isso hoje nós estamos dando insights para você aqui. Se você puder, então pega esse link, compartilha nos grupos que eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para você. Daniel, uma pergunta que eu gostaria de fazer: como vencer a vergonha de falar em público? Mas antes de você responder, eu gostaria de agradecer a 28, a produtora aqui que está nos ajudando, toda essa gravação com áudio bom, qualidade de imagem, é eles que estão nos oferecendo. Então eu quero agradecer aqui 28, eu recomendo para você que precisa, eu tenho certeza que vai ser bênção para o seu projeto, para aquilo que você está planejando executar, tá bom? Então, Daniel, nos explica como vencer a vergonha de falar em público, de falar com pessoas e se comunicar. É difícil. A vergonha, ela bate na gente, o medo, principalmente o medo da crítica. Tem muita gente que pensa assim, o que alguém do meu trabalho vai falar? O que aquele meu primo, aquela pessoa da minha família vai dizer quando vê que eu estou fazendo isso? E muitas das vezes as pessoas se retraem, ficam caladas, porque elas têm medo da crítica. Elas têm vergonha de falar. A primeira dica que eu posso dar é o seguinte: encha-se de conhecimento. Eu lembro que quando eu comecei na minha carreira de repórter, lá se vão mais de 20 anos, eu era estagiário ainda, eu não tinha terminado a faculdade, mas eu já era repórter de um jornal. Então eu participava das grandes coletivas, eu cobria os grandes casos, só que eu era um menino inexperiente. Eu não sabia o que fazer, qual pergunta eu ia fazer. O que eu fazia? Eu ficava calado. Chegava uma autoridade lá para ser entrevistada, aí os repórteres cercavam, começavam a fazer perguntas, eu ficava calado. Porque eu não tinha coragem, eu tinha medo, vergonha. Eu pensava assim, e se eu fizer uma pergunta boba? Eles vão olhar para mim e vão começar a rir de mim. Falar, esse menino bobo, olha só que pergunta ruim. E eu fiquei durante muito tempo calado. Como eu consegui vencer isso? No dia seguinte eu pegava todos os jornais, eu via o que eles tinham escrito, o que eu escrevi, e eu comecei a melhorar, aumentar o meu nível, comparando a minha produção com a produção de outros jornais. A minha produção com a produção de repórteres mais experientes. Paralelo a isso, eu comecei a ler muitos livros sobre os assuntos que eu estava cobrindo. Naquela época, eu decidi fazer uma pós-graduação em análise de política pública no Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro. Então, eu queria ser um cara preparado. Mas isso não cai do céu. Isso não é da noite para o dia. Você precisa pagar o preço e investir no seu conhecimento, porque conhecimento, quando você coloca dentro de você, ninguém tira. Podem tirar muitas coisas de você, conhecimento não. Então, eu venci o meu medo de falar me enchendo de conhecimento. Eu falei assim, agora eu sei o que eu vou perguntar, porque eu estudei, porque eu lembro, porque eu estou vendo o que os outros estão fazendo. Então, essa é uma forma de você vencer. E a outra forma, principalmente quando a gente está falando na internet, está falando para as pessoas, se você tem convicção que a sua mensagem é boa, que ela ajuda uma pessoa que seja, se a sua mensagem é capaz de ajudar uma pessoa, a sua mensagem é boa. Se a sua mensagem é capaz de apontar a direção certa para as pessoas, a sua mensagem é boa. Ela é útil para esse mundo. Aliás, mais do que útil, ela é necessária para esse mundo. Tendo essa consciência, eu te pergunto, se você não fizer, quem vai fazer? Talvez se você não entregar a sua mensagem, ninguém vai contar aquilo que você tem para contar, porque é a sua história, é a sua experiência, é a sua análise. E aí você deixa de mudar a vida de alguém porque ficou com medo, porque ficou com vergonha. Então, se você tem consciência de que a sua mensagem, a sua história, a sua forma de ver o mundo pode ajudar as pessoas, entenda que ela já é maior do que o seu medo, que ela já é maior do que a sua vergonha.
O interessante é que muitas pessoas também pensam que para poder se comunicar, falar, é necessário ter idade. Por exemplo, pessoa muito experiente. Enquanto na verdade não, nós vemos, por exemplo, com a Bíblia que Deus escolheu vários jovens, como Davi, por Samuel. exemplo, Samuel. Então, não importa a idade. Deus não está interessado na idade, mas sim na disponibilidade e na maturidade da pessoa para cumprir o propósito dela. Então, eu lembro que muitas das vezes pessoas já chegaram para mim dizendo: Mateus, mas você é só um menino, você tem 19 anos, e como você vai falar se você não tem experiência? Mas eu sei que aquilo que eu já sei eu posso transbordar. Porque É assim como isso. eu aprendo com o pastor Jairo, nós não somos caixa d'água, nós somos Rio Jordão. Onde nós passamos, nós temos que transbordar daquilo que nós temos. Então, para você que está assistindo, talvez é um jovem, diz: mas eu tenho pouca idade, Mateus, o que eu vou falar? Ou como eu vou falar? Ou com quem eu vou falar? Mas entenda isso, Deus não está interessado na sua idade, mas sim na sua disponibilidade, na sua maturidade para cumprir aquilo que Ele já te chamou. Então não fique preso, não tenha medo, mas tenha coragem, tenha intrepidez para cumprir aquilo que Deus te chamou, porque eu tenho certeza que vai convergir em pessoas, aliás, tudo é sobre pessoas, e que através da sua vida, pessoas serão alcançadas. Porque tudo isso, através da mensagem, é para abençoar pessoas. Exato. Porque tudo que nós fazemos, Jesus veio por causa de pessoas. Claro. Eu deixei minutos atrás 3 perguntas para você responder e encontrar a sua mensagem. Eu falo sobre isso também no meu livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, que é baseado na estratégia de comunicação de Jesus. Mas você, usando o seu gancho aqui, que você falou, que ele tem pouca idade, você não consegue responder essas 3 perguntas? Você não consegue encontrar uma resposta ali e falar: faz sentido? Realmente, embora eu tenha 16 ou 20 anos, eu já passei por uma experiência que eu posso mostrar para as pessoas como é que é a porta de saída? Realmente eu tenho um talento que nasceu comigo que pode ajudar as pessoas, apesar de eu ter 20 anos, 15 anos. Então, não importa a sua idade, como o Mateus falou. Importa o que você carrega. E você carrega uma mensagem que tenha capacidade de transformar vidas. Agora, você só vai ser reconhecido, você só vai fazer a diferença, você só vai ser luz no meio da escuridão quando você tomar a decisão de abrir a sua boca e entregar a sua mensagem. A palavra, comunicação. O interessante é que Deus criou tudo através da palavra disse dele. Deus. E disse, Deus age, criou, e tudo houve através de uma palavra. O interessante é que as pessoas, hoje, para mim, inclusive é uma honra estar recebendo o Daniel, que me influencia a minha vida, que é um mentor para mim, é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado. A palavra de Deus é a comunicação. Observe que todas as pessoas que você fala: nossa, aquela pessoa muito inteligente, é muito sábia, ela é referência para mim, por quê? Ela abriu a boca dela. Ela teve a coragem de falar. E muitas pessoas ficam quietas por conta da vergonha que nós falamos. Mas o interessante é que não, como acabamos de falar exatamente, não importa a sua idade, se você é muito novo ou se você já é avançado em idade, não importa. Apenas comece. Comece agora, comece hoje, porque você pode. E Deus não precisa, mas Ele conta com você. É isso aí. Deus gosta de fazer as coisas em parceria com a gente. Tem um ponto interessante que você falou aqui, que é a pessoa abrir a boca. Mas para você causar um impacto positivo nas pessoas, você precisa saber equilibrar o que você vai falar. Exato, verdade. Você precisa saber se posicionar da forma certa. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que para do seu lado e fala sem parar é uma pessoa que você já não quer estar do lado. Tudo tem um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, você tem que saber a hora de falar. A Bíblia diz que um tolo se passa por sábio se ficar calado. Ele está só posicionado ali, paradinho, as pessoas olham e falam: esse cara é muito inteligente, mas ele não falou nada. É que se ele abrisse a boca, as pessoas iam perceber: isso aí não sabe nada, mas ao ficar calado, ele causou uma boa impressão. Então, quando a gente for falar, a gente tem que saber o que está falando. Não é abrir a boca e falar qualquer coisa. Por isso, olha para a sua história, olha para a sua mensagem, busca conhecimento e entrega na hora certa o que você tem que falar. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas e na sua também. Aliás, o povo perece por falta de conhecimento, né? Certo. Daniel, você poderia deixar para a gente 3 dicas para aquelas pessoas que querem influenciar outras pessoas? Excelente. A primeira é descobrir a mensagem, tá? Por que isso é importante? Porque as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender quem nós somos. Então, se você não descobre a sua mensagem e você começa a falar de qualquer assunto, um dia está falando sobre vida fitness, no outro dia sobre comida gourmet, no outro dia sobre investimento na bolsa. Se você mescla os assuntos, não, porque eu falo de variedades.
não é um bom caminho, principalmente se você está começando. Escolha um assunto, a sua mensagem e fale sobre ela todos os dias. Então, a primeira dica é: defina a sua mensagem, descubra a sua mensagem. A segunda é: tenha consistência e continuidade. Não adianta você falar algo muito lindo hoje e passar o resto do ano sem falar nada. Você tem que falar todo dia. Todo dia. A sua mensagem, aquilo que está dentro de você, aquilo que faz diferença na vida das pessoas. Por que todo dia? Porque todo dia tem a má influência lá fora gritando e apontando a direção errada para as pessoas. Todo dia tem alguém fazendo a cabeça dos outros na direção errada. Todo dia tem um exemplo péssimo sendo visto por milhares de pessoas. Então, quando você se dispõe a entregar a sua mensagem todo dia, é mais uma oportunidade que você dá para o público. Ele pode olhar a má influência, mas ele também pode olhar o que você está falando. Consistência e continuidade é a minha segunda dica para a pessoa começar a influenciar pessoas. E o terceiro é escolher o lugar onde ela vai influenciar. Um erro muito grande que as pessoas cometem é querer estar em todas as redes ao mesmo tempo. Eu aconselho que você tenha perfis em todas as redes, que você entenda como todas funcionam. Faz parte do mundo de hoje. A internet e as redes sociais, elas não criaram donos de página, administradores de perfil. Elas criaram produtores de conteúdo. Então, se você tem um perfil, você pode produzir conteúdo. Agora, quando você se dedica a uma rede, aí estuda ela, busca referência, está sempre melhorando uma, você tem mais chance de vencer. Por quê? Porque é impossível fazer bem tudo. É impossível você produzir muita coisa para o YouTube, para o Instagram, para o Twitter. É impossível, porque você é um só, a não ser que você tenha uma equipe. Ah, tem uma equipe. Ah, tudo bem. Aí você fica só sendo aquela pessoa que pensa, que cria o conteúdo e a sua equipe distribui. Agora, se não é o seu caso, defina a sua mensagem, seja consistente e escolha um lugar para você entregar a sua mensagem todos os dias. Gente, peguem esse conteúdo, tudo aquilo que o Daniel tá transbordando, eu tô aprendendo aqui, para mim tá sendo uma mentoria, então eu tenho certeza que para vocês também. E ó, não basta apenas você saber, você tem que colocar em prática. Porque senão vira uma obesidade intelectual. Então todo o conhecimento que você está aprendendo, eu tenho certeza que nós estamos tirando as escamas dos seus olhos. Coloque em prática, porque eu tenho certeza que o resultado, quando você colocar em prática, vão ser apenas uma consequência daquilo que você já sabe, que você adquiriu, que você estudou e que você transborda para as pessoas. Exatamente, porque o destino ele vai dando pistas para a gente ao longo da nossa vida. Nossa. Então tem coisas que você começa a fazer hoje, você para perceber que lá atrás, 10 anos atrás, você já tinha uma vontade de fazer. Você já aprendeu algo que hoje faz sentido para você. Tem uma história muito interessante do Steve Jobs, que ele conta... Ele fez um discurso numa formatura em Stanford, em 2005. E ele conta que ele fez parte de uma universidade, que ele ia lá estudar. Em determinado momento ele perdeu o interesse, era muito caro. Ele resolveu abandonar os estudos, mas continuou frequentando a universidade. Só que dessa vez ele passou a acompanhar aulas que por algum motivo ele gostava. E ele passou a entrar nas aulas de caligrafia. E ele ia lá, ele achava bonito a estética, ele achava legal. Mas ele falava assim, cara, isso não tem nada a ver com a minha vida, mas eu me sinto bem aqui. Eu estou aprendendo alguma coisa aqui. 10 anos depois, ele criou a Apple, junto com os amigos dele. E ele conta nesse discurso que aquelas aulas de 10 anos atrás foram fundamentais para que o iPhone, o Macintosh na época, tivesse a caligrafia que tem, que tivesse a estética que tem. Ou seja, algo que hoje para você pode parecer sem sentido, algo que hoje para você fala, por que eu estou fazendo isso? Essa informação está dentro de você porque o destino vai te dando pistas. Vai ter uma hora que os pontos vão se ligar, tudo vai fazer sentido e aí você vai começar a fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas. Só lembrando, se inscreva no canal, curte, ativa as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estaremos entregando aqui no YouTube para você. Daniel, um problema que eu vejo muito é as pessoas, quando vão falar, elas dizem assim, eu vou tentar fazer. Ou já cria um bloqueio, na verdade, eu não consigo falar em público. Exatamente. Eu não consigo me comunicar, isso são para pessoas, enquanto na verdade, isso não é um dom, seria um treino, certo? Cara, isso é um treino, sem dúvida nenhuma. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito na chave de ouro, que é a minha imersão de posicionamento de comunicação. Por quê? A gente vive algumas coisas interessantes no mundo de hoje. Um é a pessoa achar que não pode fazer, que ela não tem talento, quando é treino. Comunicação é um conjunto de técnicas e ações, e se você pode treinar, você vai aprender, você vai executar.
O dom da comunicação não nasceu comigo. Eu treinei. Eu não sabia, há 5, 6 anos, eu não sabia falar para a câmera sem gaguejar. Hoje eu consigo. Por quê? Porque eu treinei. Isso é um conjunto de técnicas. E a outra coisa que esse mundo quer muito são os hackzinhos. Me dá uma dica aí para bombar no Instagram. Uma dica para eu crescer seguidor. O que eu falo na chave de ouro, que eu acho que você tem que botar em prática na sua vida, é entender quem você é e ter consistência. Você se posiciona da forma certa, vai fazendo e os frutos aparecem. Não adianta você pegar um truque para crescer rapidamente e não saber o que vai fazer com a sua audiência. Não adianta você, viralizei. E agora? Qual é o próximo vídeo? Você não sabe. Então, na chave de ouro, a gente trabalha justamente isso, a importância de você ter conhecimento, treinar esse conhecimento e se posicionar da forma certa. Porque quando a gente se posiciona da forma certa, você pode falar isso da sua experiência, porque você começou a se posicionar como um cara que fala de Deus. Agora você tem um podcast. Então as pessoas começam a te ver de outra forma. Quando a gente se posiciona da forma certa, acontecem 3 coisas. Uma é que as pessoas certas começam a chegar. Se você não se posicionar, se você não disser quem você é, se você não contar a sua história, ela não vai ter significado para ninguém. Mas quando você se posiciona, as pessoas certas chegam. Quando você se posiciona da forma certa, você entra e permanece nos ambientes estratégicos. Muitas pessoas, às vezes, têm a chance de estar numa grande reunião, numa grande roda, mas elas falham tanto no comportamento que ninguém mais quer aquela pessoa ali. Então, saber quem você é, trabalhar o seu conhecimento e a forma como você fala, vai te fazer permanecer nos ambientes estratégicos. E o terceiro ponto é que você começa a influenciar as pessoas dentro e fora das redes. Então, às vezes você pode pensar, mas eu não quero ser um influencer de 1 milhão, de 10 milhões de seguidores. Tudo bem. Se você puder fazer o bem para uma pessoa, já está ótimo. Influencia quem está ao seu redor, né? As pessoas que você convive. Se você puder influenciar quem está na sua casa, na sala de aula que você frequenta, na sua igreja, na sua rua, já está ótimo. Você começa a mudar a vida de quem está do seu lado e em pouco tempo vai mudando o mundo à sua volta. Tudo depende da forma como você se posiciona. Aliás, você pode fazer esse exercício. Quando as pessoas ouvem o seu nome, o que elas pensam? Você acha que quando alguém lembra de você como luz, como escuridão? Lembra de você como um bom exemplo ou como um mau exemplo? Lembram de você como alguém que eles querem estar do lado ou que eles não querem ver nunca mais? Entenda que você é quem cria essa marca. Você é quem cria o seu posicionamento e isso influencia as pessoas. Então a decisão está nas suas mãos. E o conteúdo que está aqui é fundamental para você dar o start. É verdade. Então decida se posicionar, decida compartilhar, abençoar outras pessoas, transbordar na verdade, assim como o Daniel está fazendo hoje aqui. E mude as suas palavras. E não fale mais, ou eu vou tentar fazer, ou eu não consigo fazer. Já cria um bloqueio, uma crença limitante. Não, você consegue, você pode, você é capaz. Basta você decidir, estudar, ter conhecimento e aí então comunicar, falar, mas também com equilíbrio. Exatamente. Esse ponto é interessante, Matheus. Você falou, eu não consigo. Em vez de falar eu não consigo, né, às vezes você fala, não, mas realmente eu não consigo, Daniel, eu sou incapaz, eu não aprendi isso, tudo bem. Mas em vez de falar isso, troque por outra questão. Fala, com quem eu posso aprender? Onde eu posso buscar esse conhecimento para que eu possa fazer o que eu preciso fazer? É muito melhor você buscar o conhecimento do que você ficar parado dizendo que não pode, que não consegue, que não vai dar certo. E eu acho muita coisa importante também é a autoridade moral, né? Que seria, na verdade, a congruência daquilo que você fala e faz. Por exemplo, muitas pessoas falam e, por exemplo, você vê a prática, não é aquilo que a pessoa falou. Então, acho que o que arrasta as pessoas é a congruência, aquilo que você fala e também na mensagem que você transmite, mas também naquilo que você pratica, né? Isso é fundamental. É fundamental. Não adianta querer criar um personagem para viver nas redes. A mentira tem perna curta, nenhuma mentira dura para sempre. Quantas pessoas estão dizendo aí, eu te ajudo a investir seu dinheiro, eu soluciono os seus problemas financeiros, e é mentira. Às vezes a própria pessoa que diz fazer isso não tem dinheiro para passar um final de semana em algum lugar. Não tem. O que acontece? Em pouco tempo ela é desmascarada. Em pouco tempo essa pessoa está em maus lençóis. Então não adianta mentir. É melhor você se posicionar com base naquilo que você é e começar a crescer. E um dia você se tornar alguém muito grande, que influencia muitas pessoas, do que você tentar agora parecer que é grande, parecer que é muito especial e quebrar a cara. E quando alguém toma um tombo desse, dificilmente se levanta. Então, a verdade, na prática e no discurso, sempre vai ser o melhor caminho. Sim. Daniel, agora para a gente encerrar,
Pra gente estar terminando, eu sei que foi muito rápido, gente, mas eu quero trazer de você de novo aqui, a gente vai combinar uma data certinho. Mas, pra gente estar finalizando, qual conselho você daria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Olha, o meu conselho ele vai além da comunicação. É um versículo bíblico que norteia a minha vida, que às vezes é difícil a gente colocar em prática. Busca o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Por que eu estou te falando isso? Talvez você possa estar estranhando e falar, mas eu queria ouvir sobre comunicação, eu queria saber como é que eu vou crescer 10K no Instagram. Porque quando você alinha o que você está fazendo, o que você quer fazer com a vontade de Deus, tudo começa a dar certo. E é muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque ao longo da vida você vai aprendendo, você vai traçando estratégias, você vê o que está dando certo com os outros, aí você quer pegar a sua inteligência e aplicar para dar certo. Mas às vezes Deus tem um outro processo para você. Às vezes Deus tem um outro lugar para você. Como você busca o reino de Deus em primeiro lugar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na hora da dificuldade, na hora que se levanta uma crise, em vez de você pensar, como que eu vou resolver isso? Vou ligar para o fulano, vou ligar para o Matheus e Henrique, vou não sei o que, vou... Antes de você fazer isso, fala com Deus. Fala, Deus, surgiu aqui um gigante na minha frente. Como é que eu vou derrubá-lo? Surgiu uma dificuldade imensa aqui, o que eu vou fazer para sair dela? Ou então, olha, apareceu uma proposta maravilhosa, será que eu devo aceitá-la? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, na hora de tomar uma decisão, Ele te responde. Ele te dá a melhor resposta, Ele te dá o melhor caminho. E aí você começa a colher os frutos, que talvez de coisas que você nem imaginou. Porque os planos de Deus são perfeitos. Os nossos nem sempre são, né? Então, meu conselho é, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado na sua vida. Gente, quero agradecer. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que está nos assistindo. Gente, esse foi o episódio número 2. Eu tenho certeza que você cresceu junto com a gente e muito obrigado. Não esqueça depois de compartilhar, pegar esse link, compartilhar com outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai agregar, transborde na vida de pessoas, nos grupos, no WhatsApp, de pessoas que você sabe que tem o potencial, mas pela falta de comunicação tem sido algo limitador na vida dela, que eu tenho certeza que esse episódio vai desbloquear todas as crenças. Sim. Então, muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Prazer. Uma honra, um privilégio receber você aqui. Quero agradecer também a 28, essa produtora, tá bom? Que está entregando para você esse conteúdo com qualidade, com áudio bom, e eu recomendo, tá bom? Muito obrigado e espero vocês no próximo episódio número 3.